Abra a tua Bíblia em Ezequiel 2. Como o apóstolo disse, Janaína hoje não está aqui comigo, fez uma pequena cirurgia, então está em casa se recuperando, mas está tudo bem. Vários irmãos perguntou, está tudo bem, está ótima. É só alguns dias lá de repouso. Amém? Ezequiel 2. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. E eles e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. E te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles quer que ouçam, quer que deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, não de saber que esteve no meio deles um profeta. Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, estamos diante, Senhor, da Tua palavra, Senhor, que é o que nós precisamos, é a transformação sobre nossas vidas, Senhor. Senhor, que o Senhor venha fazer da forma que o Senhor quiser aqui. Este culto é Teu, Senhor. Essa palavra, Senhor, ela é Tua, Senhor. Obrigado, Senhor, por já ter me alimentado, Senhor, sobre a Tua palavra, Senhor. Venha fazer com que meus irmãos, Senhor, eles se fartem, Senhor, de Ti, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, encontre, Senhor, corações abertos, Senhor, dispostos a, Senhor, a serem transformados, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu amor, Senhor, pela Tua paz, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, o poder que há na Tua palavra, Senhor. Sabemos o que ela pode produzir sobre nossas vidas, Senhor. Que o Senhor faça, Senhor, a Tua vontade, Senhor. Que não deixe, Senhor, um único filho Teu sair sem a Tua porção nessa noite, Senhor. Nós Te glorificamos, Senhor. Nós Te exaltamos, Senhor. Porque o Senhor é Rei sobre nós, Senhor. O Senhor é Rei sobre esta nação, Senhor. Não há um único Deus maior, Senhor. Pai, obrigado, Senhor. E faça conforme a Sua vontade, Senhor. Você pode ficar em pé, nós vamos adorar o Senhor. Aleluia, Senhor. Você pode dizer que poderoso esse nome é? O nome de Jesus.
Uma coisa que nós nunca podemos se cansar é de adorar o Senhor. Que seja uma vez, a segunda, a terceira, mas que nós estejamos sempre prontos a adorar Ele, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Amém? Esse texto de Ezequiel fala de um profeta, né? Do profeta Ezequiel. E essa semana eu já estava lendo, né, esse livro de Ezequiel. E tem algo que me chamou muito a atenção, né? Essa semana eu tive algumas conversas, pessoas, né, vieram e a gente conversamos. E eu procurando tentar encaixar aquilo que Deus estava me mostrando. E eu fui até esse livro e comecei a ler. E queria entender quem foi Ezequiel. E hoje, se alguém nos apresentasse aqui na igreja, não o profeta Ezequiel, mas trouxesse alguém, um homem, e nos apresentasse ele como Ezequiel, o que nós olharíamos para ele e de que forma que nós receberíamos esse homem? Eu não quero julgar, mas eu vou falar como talvez eu possa olhar para ele e começar a avaliar ele. Como de costume, a gente olhar para as pessoas e olhar os seus dons. Olhar para ele e avaliar se ele tem dotes. Olhar para ele, ver de onde ele veio. A gente quer se cercar, a gente quer estar seguro para saber se nós vamos poder se abrir, se a gente vai poder escutar, o que é que vai acontecer. E olhando pelo texto, né, lendo ali capítulo 1, capítulo 2 e assim por diante, eu comecei a ver quem era Ezequiel. Esse homem, né, que era muito próximo de Deus. E ali eu vi que Ezequiel, talvez se ele se apresentasse aqui, nenhum de nós iríamos dar crédito a ele. A gente ia falar, esse cara é doido, é louco, é maluco, né? Ele está precisando de um psiquiatra, talvez. Né? Até botei aqui no meu esboço, talvez se ele passasse por uma junta médica, o que ele ia conseguir era um receituário, uma tarja preta, porque o cara era meio maluco. E eu comecei a ver no texto, e procurando, ali fala que ele fez algumas maluquices. E se isso fosse te apresentado, como você iria julgar essa pessoa? Como você iria se aproximar de uma pessoa que Deus falava com ele, e ele escrevia ali nos rolos, está aí na tua Bíblia isso. E um dia Deus se aproximou dele e falou, Ezequiel, come esse rolo aí. Diego, pega essa Bíblia, mastiga ela. E ele mastigou. Para mim é louco. O povo de Israel perdeu uma batalha, ele ficou meio perturbado com aquilo. E ele foi, vou cortar o cabelo. E cortou o cabelo ali, e 1/3 do seu cabelo ele queimou com fogo. Esse cara é maluco. Como que nós vamos dar crédito a uma pessoa que se move dessa condição, desse jeito? Se aproxima de nós e está dessa forma. Primeira coisa que você vai falar, irmão, toma um gadernalzinho para sossegar, depois a gente conversa. Porque para mim é um doido. E ele teve essas atitudes que talvez eu e você não teria. Come a Bíblia. Pô, é difícil de eu ler, como é que eu vou comer? Eu já não tenho tempo mais para ler. Você quer que eu como, Senhor? Eu vou fazer um protesto porque o meu povo perdeu ali uma batalha, eu vou cortar o cabelo, 1/3 do meu cabelo com fogo. É maluquice. E ele veio ali sobre aquele tempo, falando de coisas que nunca ninguém tinha ouvido. O profeta é meio doido. Ele fala coisas que a gente não acredita. Ele falava de coisas que nunca ninguém nem viu. Então, se você botar numa escala, ele só vai perdendo ponto. Ele é doido, ele está falando coisa que a gente nunca ouviu, ele está falando coisa que a gente nunca viu. Ele está crendo em alguém que a gente também não crê. O que é isso? Quem é esse cara? Quem é esse profeta?
E eu fui lendo e fui me interessando para saber. Talvez se ele estivesse do meu lado, eu não daria crédito a ele, porque eu iria me afastar. Para mim, eu não entenderia como um profeta de Deus. E quantas pessoas passam próximos de nós, e nós de olhos fechados, ou então presos à religiosidade, presos a alguma outra coisa, e a gente não reconhece que são homens de Deus. Irmãos, aqui nessa igreja, eu tenho visto muitos homens de Deus. Homens que eu posso olhar e falar, você é um exemplo para mim, cara. Eu não tenho vergonha de falar, não sou um, não, tem vários. A minha referência aqui sempre foi Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Eu sempre tive esse acolhimento por Ele aqui. Mas eu posso te falar que tem muitos homens que me são referências também. E esses homens também têm defeitos. Aí eu comecei a comparar. Pô, um corta o cabelo, o outro também é doido. Esse aqui pôs fogo, mas aquele ali também faz isso, o que está próximo de mim. Então quer dizer que nós estamos alinhados. Só mudou o tempo, mas os homens de Deus são os mesmos. Nós estamos próximos. O que é que está diferenciando então? Esses homens, esses profetas de hoje, esses homens que vivem ao nosso lado, que caminham junto, homem a homem, um do lado do outro. E a gente talvez está com o ouvido tampado, não querendo escutar, ou então com algum outro tipo de problema, que a gente não reconhece que são homens de Deus. Ezequiel, ele era um homem muito diferente. Qualquer um de nós poderia olhar para ele e falar, eu não tenho esse cara como referência, eu não tenho ele como base de nada. É um doido, é um maluco. Uma vez eu fui ver uma pregação de um profeta, eu entrei assim e saí assim. Eu fui cair a ficha depois de um ano. Mas tudo fazia sentido o que aquele cara falava. Os caras são meio loucos, mas tudo faz sentido. Nós entendemos as coisas de Deus no tempo que Deus quer que a gente entenda. Não adianta a gente forçar a barra. Mas Ezequiel não era referência para nada. Talvez eu e você não iria ver essa referência que nós buscamos. Padrão, assim igual eu, 1,80 m, olhos verdes, cabeça pequena. Mentira. Mentira. A nossa sociedade, ela tem um padrão. Né? Antigamente falava que até na polícia, para entrar, tinha que ter acima de 1,80 m. Esses dias eu vi um policial que era 1,60 m para menos. Eu falei, caiu. Esse negócio já não existe mais. Homens não estão representados pelo tamanho, e sim pelo que são. Sim pelo que eles carregam dentro deles, e não por fora. Amém? Eu falei que ele comeu ali o rolo, o pergaminho. Ezequiel ficou deitado 390 dias do lado esquerdo. Protesto. É xarope ou não é? Eu quero provar para você que ele é xarope. Ele é doido. 1 ano e 1 mês deitado do lado esquerdo, simplesmente por um protesto contra ali o povo da Babilônia, que tinha vencido mais uma batalha contra o povo de Israel. Esse cara não batia bem, e ele era um profeta de Deus. Eis que eu te apresento um profeta de Deus. Talvez você esteja procurando nessa noite um homem cuja as suas referências não sejam as mesmas de Deus. Talvez você esteja procurando aquele modelo que você saiu pensando de casa, que eu vou escutar isso, vai tocar aquele louvor, que vai penetrar o meu coração e eu vou adorar. E isso não vai acontecer. O apóstolo fez de propósito hoje. Ele pegou o menor para estar aqui hoje. Mas vai aonde? Mas a palavra é do Senhor. Nós pregamos aqui nessa igreja a palavra do Senhor. Não tem para onde você correr. Hoje vai ficar estreito para todos nós aqui. Estou desde cedo remoendo esse negócio, cara. Falei, não é possível. Não é possível que isso aqui seja de mim. Senhor, tira isso de mim. O que é que o Senhor está querendo mudar aqui dentro de mim, cara? Eu preciso de transformação todos os dias. Eu acordo com sentimentos, com vontades, que
que talvez não sejam as vontades de Deus sobre a minha vida. Eu preciso ser transformado todos os dias. Não está simplesmente naquele levantar de mãos. Eu te aceito, Senhor, e agora nós vamos caminhar do jeito que eu quero. Não, aquele levantar de mãos foi você dizer: eu quero caminhar da forma que o Senhor quer, e não mais do jeito que eu quero. Eu abro mão da minha infidelidade, eu abro mão do adultério, eu abro mão do egoísmo, eu abro mão de tantas coisas, Senhor, da ira, da falta de perdão, porque eu te aceitei, Senhor. Eu sei que o que o Senhor tem é melhor para mim. Eu quero esta vida, eu quero levantar todos os dias, mas não é assim que acontece. Você sabe do que eu estou falando. Não é todo dia que você acorda e dá um beijão e bom dia, Deus te abençoe, e toma uma fechada, Deus te abençoe. Não é assim, cara. Tem dia que eu vou segurando o volante do carro firme, para não fazer outra coisa, porque o coração ainda tem uma tendência de ir para o outro lado. Eu tenho que pedir essa transformação do Senhor todos os dias sobre a minha vida. Ezequiel era um homem sem regra. E o que separa Ezequiel de um ser talvez igual a nós, é que Ezequiel, aonde ele estivesse, ele reconhecia a voz do Senhor. Aonde ele estivesse, ele, é Deus que está falando, é Deus que está mandando. Eu te falei que se mandasse qualquer um de vocês comer uma folha da Bíblia, a gente não ia comer. Eu me coloco, porque talvez a gente não vá falar: isso é loucura, isso não é Deus não. Pode olhar na tua Bíblia, que está lá. Deus mandou ele comer, ele comeu. Deus ali com ele, e ele fazendo aquelas maluquices, porque ele sabia o que Deus estava preparando para ele. É esse cara que a gente vai falar hoje. É desse profeta meio doido, desse profeta que contraria qualquer um de nós aqui. Talvez a gente olharia e falava: isso aqui não é profeta nem aqui, nem em outro lugar. Mas é sobre esse cara que eu quero falar com vocês. E eu comecei falando a respeito do versículo 1. E é o tema. Todas as vezes o Jason me pergunta e fica insistindo: qual é o tema? Eu falo: não sei tema, cara. E hoje eu preparei um tema. É o da palavra. Põe-te em pé. E talvez hoje você vai olhar e vai se reconhecer como Ezequiel. E a palavra do Senhor fala: Ezequiel, põe-te em pé. Põe-te em pé, cara. Mas eu estou bem, Senhor. Eu não estou caído. Eu não estou sentado. Eu não estou deitado. E o Senhor continua. Se você ler esse capítulo, a partir do 2 em diante, você vai ver centenas de vezes ele falando: põe-te em pé. Por quê? Eu venho aos cultos todos os domingos. Eu participo de tudo que tem. Mas ele continua falando: põe-te em pé. Põe-te em pé. Eu marquei aqui que eu tenho que falar 914 vezes para você hoje. Põe-te em pé. Falei 13. Mas nós vamos alcançar. E você vai entender o que é esse põe-te em pé. Não é por obras que nós vamos alcançar o reino dos céus. Não adianta a gente vir aqui por vir. Não adianta a gente vir aqui lavar nossa alma. Eu canso de dizer, eu sempre amei a Jesus. Até mesmo quando eu estava longe da igreja. Eu ia à igreja católica com um sentimento. Eu fazia parte lá do terço dos homens. Eu ia todas as terças-feiras. Eu chegava no domingo, na missa do domingo, eu levava uma cesta básica. E entregava aquilo e falava: meu Deus, tá paga a minha conta. Posso sair dali e sentar o pau de novo. Eu saía dali e ia beber. Eu saía dali e ia adulterar. Eu saía dali e ia fazer quantas outras coisas. Porque eu tinha um sentimento que minha conta estava paga. Que no próximo domingo eu acertaria tudo de novo. Uma simples cesta básica. Uma simples ida no terço dos homens. Nada disso. E eu continuo entendendo que não são por obras.
não são porque nós entregamos ou fazemos. Nós fazemos aqui, esse ato que nós fizemos aqui, de oferta, é gratidão. Por tudo aquilo que Ele já fez, cara. Não pelo que Ele vai fazer. Não tem comparação, senão eu tenho que dar minha casa, meu carro, tudo que Ele já me deu. Porque o que Ele faz sempre é maior do que eu posso fazer. A gente não tem, talvez, esse entendimento. A gente dá lá, né, e achando que somos tudo. Não, tudo vem dEle. O maior sempre vai ser Ele. E vai partir dEle. Ezequiel, coloque-se em pé. Que falarei contigo. Algumas traduções falam, põe-te em pé, que eu falarei contigo. A gente pensa e é levado a crer que se Deus fala a Ezequiel, põe-te em pé, ele estaria sentado. Talvez ele volta a falar, põe-te em pé. Fala, não, talvez ele esteja deitado. Talvez Deus volta ali falando, põe-te em pé novamente, e ele fala, não, então ele está caído. Quantas formas há para nós pensarmos que Ezequiel poderia estar, porque Deus coloca aqui várias vezes, põe-te em pé. Nós estamos pensando fisicamente. Fisicamente nós tratamos isso num hospital, num doutor. Hoje nós estamos aqui para o Senhor falar no nosso espírito, para transformar a nossa vida. E Ele fala, põe-te em pé, olhando para outro lado. Ele não olha para um homem que está caído, sentado ou deitado, mas um homem que está espiritualmente morto, que estava ali naquele local, em pé, porém, já estava cansado, estava destruído, estava amargurado. Por isso que o Senhor focava nele e olhava e falava, põe-te em pé. Põe-te em pé que eu falarei contigo. Você já desistiu de ouvir a voz do Senhor? Desde pequeno eu escuto isso, que Deus fala, mas as pessoas se cansam. É mais fácil ouvir o pastor, é mais fácil ouvir o irmão, o líder, do que ouvir a Deus falar. Para algumas pessoas isso já está se tornando impossível. Eu já nem acredito mais. Deus vai continuar usando a vida do meu pastor na minha vida. É uma bênção, cara. O que ele fala eu faço, dá certo. É de Deus. Mas Deus fala, põe-te em pé que eu falarei contigo. E nós temos que crer e querer escutar a voz de Deus. Não simplesmente quando a gente está em apuro, ó Senhor, me tira, me alivia, me socorre. E ali a gente sempre vê Deus fazendo, agindo a nosso favor. Nós precisamos querer ter essa sensibilidade de reconhecer a voz do Senhor. É necessário para um cristão, para um filho reconhecer a voz do pai. Eu fico reparando, hoje a minha sobrinha, pequenininha, 1 ano e pouco. Todo mundo fala com ela e ela só fala quando ela quer. O pai fala, ela, vá, papai, na hora. E eu estava estudando e ela estava lá, meu cunhado falou, ela falou, papai. Falei, captei. Captei, Senhor. É essa voz que eu quero ouvir. É essa voz do meu pai e eu gritar, papai, é o Senhor que está falando comigo. É essa voz que nós precisamos escutar. Tira o tampão do ouvido. Peça para que o Senhor fale claro com você, para que você saiba que Ele é vivo, que Ele fala e nós podemos escutar. Não podemos mais ficar nos alimentando somente do que as pessoas trazem para nós. Põe-te em pé, meu camarada. Põe-te em pé que o Senhor falará contigo. E ali, eu li o capítulo 1 inteiro. Não fala em nenhum momento que ele estava assentado. Fala que ele estava à beira do rio Quebar. E ali, naquele rio, também não tem nenhum movimento que ele poderia estar numa rede, em outra situação. O Senhor estava falando com ele. Ele estava já preparado para assumir, para fazer aquilo que ele foi treinado, que o pai o ensinou. E olhando ali a genealogia dele, eu preciso achar aqui para ler o nome. O nome do pai é um pouco difícil. Mas aos 13 anos, ele começou a ser preparado.
o Senhor começou a falar com ele, e ele começou a escrever os rolos. Está assim na tua Bíblia. E ele começou, Deus falava e ele escrevia. E foi indo. E ele era filho de sacerdote. E sendo filho de sacerdote, ele estava sendo preparado para ser um sacerdote. E ele já tinha aquilo dentro dele. A expectativa dele não era nada menos do que ser um sacerdote. Do que ser um sacerdote ali em Israel. E nós conhecemos ali a função de um sacerdote em Israel. Esse sacerdote, ele via o pai dele, colocar aquela roupa pura de linho. Ele via o pai dele entrar no templo. Ele via o pai dele passar por trás da cortina. Ele via ali, ele carregava sinos. E quando tocava aqueles sinos, o povo entendia que os seus pecados ali tinham sido perdoados. E ele estava, naquela expectativa: eu quero fazer o que meu pai faz. Eu quero ser um homem honrado de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. Deus fala, entra, eu entro. E faz, eu faço. Aos 13 anos ele começou a preparar o coração dele. E Deus falava, ele escrevia. E foi naquela vida. Aos 17 anos, o negócio deu uma virada. Ele continuou ouvindo a voz de Deus. Mas num tempo que ele já estava pensando que ele ia ganhar uma roupa de linho pura. Ele já estava pensando que ele ia ganhar anel de sacerdote. Ele já estava pensando que ele ia dali receber as honras de sacerdote. Deus manda ele ir para a Babilônia. Ser cativo junto com o povo de Israel na Babilônia. E ele começa ali uma confusão dentro dele. Eu nunca te desonrei, pai. Eu nunca te desobedeci. Talvez seja a mesma pergunta que você esteja fazendo hoje. Eu venho aos cultos de coração. Eu venho aqui buscar a transformação. Eu faço as coisas com vontade, com amor. E o Senhor me manda para a Babilônia. O que acontece? E o Senhor ali deu uma ordem a ele. E ele foi com o povo. O povo todo foi para a Babilônia. E chegando lá, quando ele esperava receber as suas honras como filho do sacerdote, ele recebe algemas nas mãos, algemas nos pés. Ele recebe uma canga que colocaram entre um ombro e o outro. E ali disseram para ele que a honra dele era carregar de um lado um vaso com água e do outro lado um vaso com barro. Ele pegava no rio e ia tomando chibatada até levar onde os babilônicos queriam. Sem parar. Entendeu a sua função? Aqui você é escravo. Você faz o que a gente pede. E ali ele viu que não tinha, porém aquele entendimento estava dentro dele. Ele era um escravo naquele momento, mas ele não se sentia como um escravo. E ali foi se passando um dia, 2 dias, 1 mês, e aquele mesmo trabalho. E ele perguntando a Deus: Deus, por que o Senhor não fala comigo? Eu me preparei para receber as honras de sacerdote. Eu fiz tudo o que o Senhor pediu. Eu andei nos seus caminhos. E o Senhor me coloca nessa situação. Olha a situação que eu me encontro hoje. Sendo chamado de escravo, algemado, carregando aqui como um burro de carga. Ele estava como escravo, mas ele não se sentia como escravo. Quantos de nós hoje estamos em situações e estamos se sentindo na situação? Eu quero te falar que essa situação não faz parte de você. Talvez o desajuste financeiro, isso não faz parte da tua vida. Talvez a mágoa, isso não faz parte da tua vida. Ah, eu sou magoado. Quantas vezes já escutei isso? Ah, eu não perdoo. Isso não faz parte da tua vida. Você pode estar passando por um período, mas isso não faz parte da tua vida. Você tem que ter esse entendimento que Deus te fez perfeito. Te fez com um coração maior do que você.
E você sim perdoa, você sim ama, você sim respeita, você sim obedece. Nós temos que andar com isso todos os dias, mesmo que a situação hoje não mostre isso. Eu não posso aceitar aquilo que eu estou vivendo hoje. Eu tenho que saber de onde eu vim, para onde eu vou voltar. E da forma que eu vou voltar. Deus te projetou, talvez Ele te colocou em uma prova para te fortalecer. Talvez pessoas amanhã ou depois vão precisar de escutar algo de você que você já passou. E você vai saber o que falar. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, que eu falei do meu casamento para o apóstolo, eu falei, nossa, o cara nunca mais vai querer me ver. Talvez ele seja um profeta Ezequiel mais doido do que outro. E foi me alimentando, foi me alimentando. Eu falava, cara, eu não sou digno nem de estar no meio de vocês. Não sei se eu falava, mas eu sentia isso. Esse cara vai alimentando, esse cara vai alimentando, vai alimentando. Sai dessa, você não é disso. Isso não faz parte da tua vida. Hoje eu tenho prazer em estar em harmonia com a minha família. Hoje eu sei o que é ter harmonia no lar. Mas por entender que aquele momento não era eu. Era só um momento que eu estava passando. Para hoje eu poder falar para outras pessoas que estão passando por situações no casamento, que isso vai passar. Que você vai alcançar harmonia, você vai alcançar paz. Os filhos, eles são criados pelos pais. E eu sempre, o maior medo, quando eu estava naquela vida separada, era saber que, olha como é, o diabo é sujo. Já não tem problema casar, mas já pensou um homem na mesma casa que minhas filhas? Olha o pensamento, cara. Olha o pensamento. Glória a Deus. Deus, Ele transforma. Deus, Ele resgata o amor, o prazer em estar em casa. Eu estou há 2 dias de rodinho na mão, paninho, igual um garçom, um mordomo. E com prazer, sendo feliz, fazendo tudo o que ela, eu só estou fazendo o que ela faz por mim todos os dias. E é isso que Deus faz. Quando a gente acorda para aquele momento, não faz parte da minha vida, isso passou. Isso eu não quero mais. A gente sabe o que é bom e o que não é bom. Eu estou passando um momento. Isso não faz parte da minha vida. O que pode estar te perturbando hoje? Que você tem esse sentimento de falar, talvez igual a Ezequiel. Ezequiel, ele estava convicto que ele não era escravo. Ele olhava para aquelas algemas, ele sabia que aquilo não era para ele. Talvez você está preso a alguma coisa, algum pecado, algum pensamento que não é de Deus. E se você bobear, isso faz parte e começa a fazer parte da sua vida. Você tem que entender que isso não faz parte da tua vida. Que você tem que quebrar esse grilhão. Você tem que sair dessa rota. Volte para a rota do Senhor, cara. Volta para a rota, para a vontade do Senhor. O que? A angústia, ela não faz parte de você. A tristeza também não faz parte. A fraqueza, a finança, a falta de ajuste na finança, ela não faz parte. Você está, mas não é. Você tem que sair daqui com essa convicção que você pode estar passando por qualquer problema desse, mas isso não faz parte da tua vida. No verso 3, fala de um envio a nações. A nações, talvez eu lembrei muito da palavra da semana passada, quando Ananias foi falar simplesmente para Paulo. E aqui fala das nações, eu vou até ler novamente, onde falei, disse meu filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, e eles e seus pais prevaricaram contra mim, até mesmo dia. Seria fácil você receber uma missão dessa?
Você enfrentaria uma missão dessa? Você tem que estar muito convicto de quem está com você, de quem é que te guarda, quem é que te respalda para você ir para uma missão dessa, cara. Não é à toa que ele foi para cima, ele entendeu o chamado ali dele, ele sabia do propósito, por que ele estava ali na Babilônia. Era para levar a palavra do Senhor para aquelas pessoas que estavam cativos. Na hora que o Senhor falou nesse verso 3, vai lá, leva para esse povo rebelde, que tem a casa rebelde. Ele entendia agora, Senhor, por que eu estou aqui. E naquele momento ele para de murmurar e ele entende o porquê está lá. Talvez você, em algum tempo, você vai entender por que você está passando por essa situação. Eu precisei de um tempo para entender o porquê, sendo que o mais prezo é família. O que eu tenho mais amor é família. Eu tenho exemplo de família. E por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Hoje eu entendo o porquê aconteceu. O porquê foi necessário acontecer aquilo. Senhor, não me deixa mais acontecer isso. Porque eu já entendi o porquê passei por aquilo. E glória a Deus por esse entendimento. Que hoje eu posso falar que Deus resgata os valores da família. Quando você já não tem mais aquele prazer da família, ou então você já se acomoda com os defeitos que está sobre a família. Nós precisamos querer sempre resgatar os valores da família. E entender que família é harmonia, é prazer, é alegria, cara. Olhar para dentro de casa e você poder sorrir, não só cobrar. Nós pais, nós temos uma função. Eu estava me lembrando, né, do valor que tem quando a criança, e eu vejo elas aqui todo domingo, o valor que tem isso. Eu estava ali enquanto o Arthur ministrava, e eu estava lembrando dos meus 10 anos de idade. Maluquice. Eu ia na Assembleia de Deus, e minha tia, ela falava, chega às 14 horas, às 16 horas. Aí minha avó pegava e me levava. E eu sem entender. Chegava lá, eu tinha um lanchinho, ótimo. Uau! Eu sempre gordinho, primeira coisa já comia. E ela levava a gente para o ministério infantil. A minha tia, ela sempre teve essa função. E ali chegava, ela trazia uma palavra, garotada toda 10 anos, agora nós vamos orar. Nós vamos buscar algo que você ainda não conhece. Você quer conhecer o Espírito Santo? Fala, tia, eu quero. Mas eu queria só de ouvir ela falar. Então tá bom. 16h30 a gente ajoelhava, banquinho de madeira. Filho, começa a orar. Tia, eu não sei orar. Glória, glória, glória. Fica falando assim. Glória, glória, a glória. Repete comigo. Glória, glória, glória. 16, 17, 18, glória, glória, já saía, goia, goia, goia. Eu não aguentava mais. Isso era um domingo, era no outro domingo, era no outro domingo. Um dia ele vem. Ela falava, um dia ele vem. Um dia ele vem. Não se cansa de falar, glória, glória, glória. Ele vai vir. O prazer é imenso. Tudo vai sair do seu controle. Você vai dar e você não vai mais ver. Você vai receber algo que você nem pensava. Essas são o prazer que é andar com o Espírito Santo de Deus. Eu vejo algumas crianças que nem sabem, nunca ouviram. Nem quem é, não tem o desejo de conhecer. E hoje ele me lembrou daqueles glória, glória, glória. Eu tinha bronca, falei, meu Deus, não quero ir mais, mamãe. Minha mãe afastada, ela falava, vai, você vai. Vai lá, come um lanchinho, fica lá com a tia. Era muito bom o culto. Mas aquelas horas que antecedia, cara, para mim ali foi um massacre. Mas foi necessário. A hora que ele achava que devia, ele se apresentou a mim. E ele é maravilhoso, ele é lindo. Esse Espírito Santo é o meu amigo. É o meu redentor, é o meu guia. Ele que me guarda, ele que me direciona. Você sabe de quem eu estou falando. Você tem que ter esse desejo de estar, de ouvir, de falar com ele.
Seja quantas glórias você tiver que dar, você vai dar. Dê, nunca se canse, porque é maravilhoso. Isso não pode ser cansativo. Isso não pode te tirar a paz, essa busca ao Espírito Santo. E voltando aqui pro versículo 3, quando o Senhor volta a falar para ele: Ezequiel, põe-te em pé. E ele se põe em pé. E o Senhor fala para ele: Ezequiel, tira o olho daquilo que está doendo em você. Ezequiel, tira o olho da tristeza que está dentro de você. Ezequiel, tira o olho da falta de recurso. Tira o olho do desajuste dentro da tua casa. Tira o olho das brigas. Tira o olho da idolatria. Tira o olho do adultério, Ezequiel. Ei, Ezequiel, põe-te em pé, que eu estou falando contigo. Tira o olho dessas coisas que estão te parando, que está fazendo com você que não escute mais a voz do Senhor. Ei, Ezequiel, põe-te em pé, cara. Tira o olho dessas coisas e se põe a ouvir o Senhor. Ele tem coisas melhores para nós. Ezequiel, isso que você está passando, foi eu que permiti. Esse vale é para te fortalecer. Aguenta firme, cara. Quantas vezes alguém veio falar para você: aguenta firme, ou vontade de dar um safanão na orelha. Você não sabe o que eu estou passando. Talvez não tenha dinheiro nem para levar o alimento para dentro de casa hoje. E você está mandando eu aguentar firme. Quando é comigo eu aguento. Agora quando é com a minha família eu já não aguento. Aguenta firme. Quantas vezes for necessário, aguenta firme. Não se dobre. Ezequiel passou aquele período, foram anos e anos ali na Babilônia, mas ele não se dobrou. Ele trabalhava como escravo, mas ele não era escravo. Ele não se sentia escravo. Ele sabia da função dele lá. E eu digo para você, você não faz parte desse problema hoje. Você não faz parte disso que você está passando. Você tem que crer. Você tem que acreditar no Senhor. Você tem que acreditar nesse Espírito Santo. Amém? Acredite. Olhe para mim. Eu continuo sendo o seu Deus. Tinham 2 homens que foram presos. Eu quero falar essa ilustração e falar do valor da ilustração. E esses 2 homens, um conversando com o outro: Eba, foi preso? É. Aí pegaram. Como é que está a sua perna? Vixe, moída. Me arrebentaram. Cortaram, massacraram. Que foi no teu olho? Ih, aí ó, saiu para fora. Tanto soco que eu tomei. Ih, o teu braço está torto, está quebrado também. Pô, cara, então levanta, vamos sair daqui. Você fala: não consigo, não tenho força. E a tua alma, como é que está? Essa está intacta. Essa está intacta. Essa ninguém toca. Passe o que eu passar, ninguém vai me roubar. Ninguém vai me roubar, porque eu sei quem é o meu Redentor. Eu sei quem é o meu Senhor. Eu sei quem é o meu Criador. Sempre eu escuto essas ilustrações e eu sempre guardo. Eu até anoto. E essa semana a minha cunhada, ela me procurou. Estava conversando na mesa e ela falou: queria falar um negócio. Eu estava lembrando de um negócio, eu passei por uma situação e eu lembrei algo que o apóstolo falou. Eu falei: é mesmo? Fala o que foi. Ela falou: rapaz, você acredita? Sexta-feira eu cheguei do serviço, 9 horas da noite. Eu desci do ônibus, desceu um homem assim, começou a me acompanhar. Eu já senti na hora que ele ia me roubar. Ele ia fazer alguma coisa de mal. E naquele momento eu fiquei tranquila, porque eu sabia que Jesus estava comigo. E glória a Deus. E eu comecei a caminhar e ele perguntou: onde você mora? Eu estou passando por uma necessidade. Ela falou: então vamos ali na minha casa que meu marido te leva onde você precisa ir. E ele começou a andar e olhar, e a rua que ela mora é muito escura. E ela falou: e agora? E ela lembrou de uma ilustração, que tinha um náufrago, você vai lembrar. E esse náufrago lá pedindo para Deus: me ajuda, me socorre. E Deus mandou um helicóptero.
E ele olhava para o helicóptero, mas não era a ajuda que ele queria. E daqui a pouco veio um navio. E daqui a pouco foi vindo as ajudas que Deus estava mandando. E ele não reconhecia. Ela falou que naquela situação, ela olhou naquele escuro. Ela falou, não vai ter para onde sair. Entrou uma van na rua dessas de Suzano. Ela se jogou na frente, pulou dentro da van. Falou, me socorre, que o homem vai me roubar. Na hora o cara botou ela dentro da van e levou ela até a casa dela. Glória a Deus pelas ilustrações. Isso é o Senhor. Ele fala através da palavra, ele fala através do louvor, ele fala através de uma ilustração. E ela guardou isso. Ela falou, a hora que eu vi aquela van, eu lembrei do helicóptero. Eu lembrei do navio se aproximando. E eu vi que era o meu socorro bem presente. Eu pulei dentro e o homem me deixou na porta de casa. Glória a Deus. Você sabe aonde está o seu socorro bem presente? Você reconhece Ele? Talvez se Ele estiver passando aí do teu lado, você reconhece Ele? Ou talvez ela iria esperar uma viatura da polícia militar e deixar a van passar? Abraça. A pergunta de hoje é, você reconhece? Você sabe onde está o seu socorro bem presente? Ezequiel foi taxado como louco. Era meio louco, mas era um profeta de Deus. Ele passava pelo aquele cativeiro, mas ele sabia que era só uma passagem. Eu quero deixar essa palavra com esse sentido. Talvez você está passando por uma situação que isso vai passar. Isso não pode te dominar. Isso não pode te paralisar. Você tem que ter esse entendimento que isso vai passar. Erga a tua cabeça. Olha para frente. Volte a sonhar. Volte a fazer planos com o Senhor. Volte a querer o Espírito Santo de Deus. Cara, foi muitos anos eu falando aqueles glória, 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 glória. Eu via minha tia, eu já lembrava, glória, glória, glória. Não aguentava mais. Mas aquilo teve o tempo certo e passou. E hoje eu conheço o Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso. Se coloque de pé. Nós não podemos andar somente como casa rebelde. Nós podemos estar de um lado como o profeta Ezequiel, ou do outro lado como casa rebelde. Tem uma passagem da mulher samaritana e fala que Jesus estava do lado dela. Ali é o socorro bem presente. E ela não reconheceu porque ela estava olhando para o fundo do poço. Talvez algumas vezes eu não reconhecia a voz do Senhor. Eu não reconhecia o Senhor porque eu ficava olhando pelos meus problemas. E cada vez que ela lançava lá no fundo e buscar uma água, ela estava buscando ali um conforto, ou então uma necessidade dela. Talvez você não está vendo Jesus, não está reconhecendo Jesus, porque você está olhando para baixo. Você está focado somente na necessidade de hoje. Ei, isso não vai te levar para o céu. Isso não vai te levar para a vida eterna. Você tem que galgar, você tem que querer algo a mais. Você tem que focar nele. Ezequiel entendeu por que ele passou por aquele vale. Ele entendeu por que ele passou pelaquela condição de ser escravo. De estar como escravo, mas não ser escravo. Você entende isso hoje? Você está passando por um problema, mas isso não faz parte da tua vida. Amém? Vamos adorar o Senhor. Me lembraste de tuas promessas, me lembraste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor. Capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo
desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor. Senhor Deus, nós entendemos, ó Pai, o que estamos passando, Pai, mas nós não aceitamos, Senhor. Nós queremos, ó Pai, voltar para o seu propósito, Pai. Pai, em nome de Jesus, toma, Senhor, a vida de cada filho teu aqui hoje, Senhor. Faça, Senhor, que nós voltamos ao seu propósito, Pai. Nos resgata, Senhor, dos cativeiros, Senhor, a qual estamos presos, ó Pai amado. Em nome de Jesus, Senhor. Nós precisamos ser libertos, Senhor, das mazelas, ó Pai. Daquilo, Senhor, que só nos prende, não, Senhor, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, continua, Senhor, colocando as tuas mãos, ó Senhor. Ó, meu amado Espírito Santo, meu amigo, Senhor. Continua a nos guardar, Senhor. Senhor, faça que nós possamos reconhecer, ó Pai, sempre onde estiver, ó Pai, o nosso socorro bem presente, Senhor, que é o Senhor, ó Pai amado. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor?